Já voltou. Então eu vou voltar. Daí, em 1944, ela se mudou para Belém do Pará e ela ficou lá por 6 meses. E daí, quando eles voltaram, eles foram para a Itália, para Nápoles, Daí, em 1945, que foi bem no finzinho da Segunda Guerra Mundial, ela deu assistência aos brasileiros feridos na Segunda Guerra, e ela estava trabalhando num hospital americano. Aí, em 1946, ela volta para o Brasil e fica aqui por 3 meses. Depois ela volta para a Europa, e daí ela, agora voltando para a Europa, ela mora na Suíça. Aí, em 1948, ela engravida do primeiro filho, daí o filho dela nasce e se chama Pedro. Aí, em 1949, ela retorna para o Brasil. Não. Em 1949, ela retorna para o Brasil e engravida de novo. Só que daí, quando ela vai para a Inglaterra, ela sofre um aborto espontâneo. Aí, em 1950, ela mora na Inglaterra e no ano seguinte ela volta para o Brasil. Daí, em 1952, ela engravida novamente e vai morar nos Estados Unidos. E daí o segundo filho dela, o Paulo, nasce no dia 10 de fevereiro. Não, mas de 56. E em 1954, ela volta ao Brasil e fica durante 6 meses. Isso ela veio passar as férias em 54, ela veio para o Brasil passar as férias. Aí, em 1956, ela e os filhos voltam de novo para o Brasil para passar as férias. E depois elas voltam para os Estados Unidos, que daí ela foi morar em Washington. Em 1959, ela se separa do marido e volta para o Brasil. Daí, em 1952, ela vai para a Polônia com o filho para visitar o ex-marido, que é uma amiga Rangel. Aí, em 1964, ela é considerada legalmente a separação entre ela e o marido dela, que é o Rodolfo. Em 1965, ela se dedica à educação dos filhos, sendo que um dos filhos dela, que é Pedro, ele apresenta um caso de esquizofrenia e daí ele exigia cuidados especiais, para ela se ver com ele. Aí, em 1966, a sua casa sofre incêndio e ela tem diversas queimaduras. Ela tem diversas queimaduras. A casa? Isso. Daí ela passa 3 dias sob risco de morte e mais um tempo internada. Daí mesmo tendo várias queimaduras no corpo e com depressão, ela não deixa de escrever. Ela não larga a carreira dela por causa do que aconteceu. Aí, em 1968, ela participa da manifestação contra a ditadura militar, em junho, que é a passeata dos 100 mil. E ela dá palestra na Universidade Federal de Minas Gerais, na Livraria dos Estudantes, que é em Belo Horizonte. Aí, em 1969, ela viaja para a Bahia para realizar entrevistas com alguns escritores. E, no mesmo ano, ela está aposenta pelo INPS. Aí, em 1974, ela se contenta no cargo de tradutora porque ela estava passando por crise financeira. 2 anos depois, o seu segundo filho, o Paulo, ele se casa com Ilana Kaufmann. E em 1977, na véspera do seu aniversário de 50 anos, ela falece devido a um câncer. Ela fez muitas obras e existem algumas delas. Elas não são enormes. Como nasceram as estrelas, alguns contos, água viva, uma aprendizagem, também o livro dos prazeres. A cidade sitiada, daí são 2 edições, Clarice Lispector. De Corpo
Primeiro, a descoberta do mundo, felicidade ficando paz em família, alegria onde deseja, angústia, enganação, a hora venceu. Uma história pura, um mistério do poeta pensante, chama de perfil, um mistério em São Cristóvão, a mulher que matou a Vicência. Amanda, eu tô filmando, depois eu passo. A paixão segundo GH, Brasília, para não esquecer, parte do coração selvagem, pode verdade, celeste, um pouco de vida, a vida do corpo, a vida é de show de bola, a visão do Senhor. Bom, Clarice Lispector foi uma artista modernista e a Semana de Arte de 1922 foi um marco na Semana Modernista aqui no Brasil. E ela participou junto com Mário de Andrade, Heitor Villa-Lobos, junto com todos esses autores para que ocorresse um centro com o tradicionalismo, carnasianismo, simbolismo e arte acadêmica.